Um homem vingativo, sua estranha obsessão por correntes e estrangulamentos e a maldição da lápide dele. Estes são os elementos que compõem a história que eu vim contar hoje nesse vídeo. E se você ficou interessado, acompanhe aí. A maldição da lápide de Carl Pruitt remonta a uma tarde de 1938, quando após um dia longo e exaustivo de trabalho, ele estava voltando para casa e tudo o que ele esperava encontrar era a esposa na cozinha. Por alguma razão, na cozinha. Mas eis que quando ele chega em casa, na verdade ele não encontra sua senhora na cozinha. Não. Ele encontra ela mesma na cama e com outro homem. Diante de tal situação, o Pruitt ficou pistola, perdeu a razão, pegou uma corrente e acabou estrangulando a esposa. Enquanto isso acontecia, o valente amante da esposa viu uma brecha e se mandou. Após acabar assassinando a esposa, o Pruitt cometeu suicídio. A família da esposa do Pruitt, compreensivelmente, pelo menos para mim, se recusou a perdoá-lo pelo ato. Afinal, ele havia assassinado a parente deles, né? E eles não o perdoaram. Por consequência, não permitiram que ele fosse sepultado no mesmo túmulo que ela. Na realidade, o Pruitt não só foi sepultado em outro cemitério, mas esse cemitério ficava também em outra cidade. Mas com o passar do tempo, as pessoas começaram a notar uma coisa curiosa na lápide do Pruitt. Estranhas descolorações começaram a surgir na lápide, e essas descolorações tinham um formato mais ou menos circular. E elas começaram a se ligar em conjuntos que logo davam a impressão de que havia uma corrente transpassando a lápide. Essa descoloração em forma de corrente logo começou a chamar a atenção de todo mundo que passava pelo cemitério, logo começou a ser falada, a se tornar um tanto atrativa. Inclusive, um mês depois que a corrente se formou definitivamente na lápide, um grupo de jovens, um grupo de meninos, estava passando pelo cemitério de bicicleta. E um deles, provavelmente para impressionar os amigos, para se mostrar o valentão, o fodão, acabou pegando uma pedra e jogou na lápide do Pruitt. O que não foi uma boa ideia, porque segundo o relato, naquele mesmo dia, enquanto voltava para casa, o garoto sofreu um acidente com a bicicleta. E de alguma forma a correia da bicicleta se soltou, enrolou-se no pescoço dele e o estrangulou. Então tá, né? Notem que temos aí um padrão começando. Uma forma de agir, de acontecer bem específica. A mãe desse menino, obviamente, ficou devastada com a situação, com a morte do seu filho. E ela decidiu descontar na lápide do Pruitt, pois as pessoas já haviam feito essa ligação entre ele jogar a pedra na lápide e ter essa morte tão estranha. Então, munida de um machado, ela foi até o cemitério e desferiu vários golpes na lápide. Algum tempo depois, em casa, enquanto pendurava a roupa no varal, a corda desse varal arrebentou. E mais uma vez, de uma forma que ninguém explica, essa corda enrolou-se no pescoço dela e ela também morreu estrangulada. Específico. Na investigação da morte dessa mulher,
acabaram constatando que o machado tinha um pó branco em sua lâmina que parecia pó de pedra e a lâmina estava bem achatada. No entanto, a lápide do Pruitt permaneceu intacta, sem ter realmente nenhuma marca, nenhum dano. E algum tempo depois, um fazendeiro local passava pelo cemitério com sua família em uma carroça, quando ele teve a não tão brilhante ideia de atirar na lápide do Pruitt. Sabe-se lá por que alguém faria isso, mas ele foi fazer. Como resultado desse tiro, os cavalos acabaram se assustando e dispararam com a carroça. Segundo a história, a família do fazendeiro conseguiu pular da carroça a tempo, mas ele nem tentou pular. Ele permaneceu segurando as rédeas porque queria acalmar os cavalos e fazê-los parar. Mas é claro que todo mundo já deve estar pensando nisso. Não deu certo. Ele foi projetado para fora da carroça e adivinha só, as rédeas enrolaram-se no pescoço dele e ele terminou como? Enforcado por essas rédeas. Realmente, temos um padrão aí, meninos e meninas. Mesmo após todos esses acontecimentos, todos esses fatos tétricos envolvendo uma possível maldição na lápide do Pruitt, 2 policiais estavam convencidos de que isso era uma tremenda bobagem. Uma típica cena de filme. Sempre tem aquele cara valentão que duvida, que invariavelmente sempre se ferra. E os nossos 2 policiais foram até a lápide do Pruitt e se fotografaram fazendo poses na lápide. Que essa era a maneira deles de desafiar a coisa toda. O que acontece é que quando foram embora da viatura, imediatamente eles notaram uma luz muito brilhante seguindo o carro. E aí qual foi a atitude deles? Como bons e corajosos policiais, eles pararam a viatura, desceram e foram averiguar, foram enquadrar a tal luz, saber qual é, quem é que podia ser louco bastante para ficar seguindo uma viatura policial. Não! O que eles fizeram foi tentar fugir dessa luz em altíssima velocidade. Excelente trabalho policial. Eles acabaram saindo da estrada e chocaram-se contra uma cerca. O oficial que estava no banco do passageiro foi projetado para fora da viatura, o que foi a sorte dele, porque ele sobreviveu. O policial que estava dirigindo foi praticamente decapitado pela cerca. Isto porque essa cerca era composta de moirões e nesses moirões eram presos, adivinha o quê? Correntes. E uma dessas correntes atravessou o carro e praticamente decapitou o motorista. Aposto que todo mundo já tinha pensado nisso. Durante a década de 40, as pessoas passaram a evitar o cemitério por medo. E é curioso porque elas passaram a evitar o cemitério. Elas não passaram a evitar apenas a lápide do Pruitt. Elas tinham tanto medo que elas passaram a evitar ir ao cemitério. Mas, como já dissemos anteriormente, os valentões existem aos montes. E mais uma vez havia um homem que se recusava a acreditar que havia o que temer na tal lápide do Pruitt. Ele um dia entrou no cemitério com uma marreta, foi até a lápide do Pruitt e começou a golpear a lápide com a marreta, numa óbvia intenção de destruir a lápide e provavelmente provar para todo mundo que aquilo era uma bobagem. O que também é uma coisa típica de filme de terror, né? Sempre tem aquele cara que quer provar que tudo é besteira, que mais do que valentão, ele acha que tudo é besteira. As pessoas que estavam do lado de fora do cemitério ouviam nitidamente o barulho dos golpes que a marreta fazia quando batia na lápide. Só que em segundos,
Este barulho foi substituído por um grito de gelar o sangue. Então, quando elas finalmente resolveram investigar o que tinha acontecido, elas nem precisaram chegar na lápide do Pruitt. Quando chegaram no portão do cemitério, elas já encontraram este homem morto. Aparentemente, alguma coisa o havia assustado muito, lá na lápide do Pruitt, e ele havia fugido, saído correndo, só que quando chegou no portão, olha só isso, de alguma forma misteriosa, ele terminou enrolado na corrente que era usada para fechar o portão. Essa corrente enrolou, lógico que no pescoço dele, o estrangulou e ele morreu. Padrão. Até aí, tenho certeza que todo mundo que acompanhou o vídeo até aqui já tinha pensado nisso também. Então, algum tempo depois, uma empresa de extração foi contratada para mudar os túmulos e os corpos de lugar. Acho que as pessoas tinham tanto medo do cemitério que decidiram tirá-lo de lá. E essa empresa profissional que prestava esse tipo de serviço foi contratada para fazer isso. E ela começou aos poucos a remover todos os corpos e todas as lápides. Em 1950, finalmente chegou a vez da lápide do Pruitt. A lápide foi totalmente destruída. E ao que se sabe, nenhuma morte ocorreu nem durante o processo de extração dos corpos e lápides, nem durante a destruição mais específica da própria lápide do Pruitt. Talvez o cara só quisesse um serviço profissa, se era para mexer na lápide dele. Né? Ou tudo isso desde o começo era só para tirarem ele dali. Seja como for, depois de finalmente ter acontecido a mudança, não só da lápide e do corpo do Pruitt, mas de um cemitério inteiro de lugar, as mortes cessaram definitivamente. Pessoal, essa é a história. E se você é novo no canal, está conhecendo o canal por esse vídeo, fica com a gente, se inscreve, ativa o sininho, dá aquele like e continua acompanhando que aqui sempre tem muita coisa legal. Para quem já me acompanha há algum tempo, eu como sempre agradeço muito. Abraços, fui!